Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma palavra de gratidão também aos nossos queridos anjos da esperança, pessoas que bondosamente cooperam financeiramente para que a Novo Tempo possa existir e produzir materiais como esse que nós temos o privilégio de apresentar aqui. E se você deseja saber mais sobre o Ministério dos Anjos da Esperança, é só você acessar a informação que está aí na sua tela. Texto de hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 e 2. Na minha Bíblia está escrito assim: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda tristeza, a profunda pobreza deles, transbordou em grande riqueza de generosidade. Eu acho interessante esse texto, esse contexto aqui onde o apóstolo Paulo ressalta a generosidade de irmãos que eram pobrezinhos. Mas mesmo assim, com um espírito muito bonito, eles resolveram ajudar outros que estavam em situação ainda mais difícil do que a deles. É possível alguém ser pobre no sentido material, porém ser rico no aspecto espiritual. A ligação com Deus desperta em nós sensibilidade para com as necessidades dos nossos semelhantes e mesmo tendo pouco, a generosidade nos impulsiona a ajudar os que têm menos ainda. É exatamente isso aqui que Paulo está dizendo. Veja, queremos que vocês estejam informados da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Eram as igrejas das cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia. E ele diz assim: porque mesmo no meio de muita tribulação, viviam num contexto de guerras. Além do mais, esses cristãos aqui estavam sendo perseguidos. Mas mesmo no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Pobres, passando por momentos tão adversos, porém alegres. E ele diz assim: a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Por isso que eu insisto, é possível ser pobre no sentido material, porém ser rico no aspecto espiritual. Essa ligação nossa com Deus desperta em nós sensibilidade e nos faz ser pessoas generosas. E ele segue dizendo, olha, agora versos 3 a 5, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Aqui Paulo estava recolhendo donativos para ajudar os cristãos da região da Judéia que estavam vivendo uma situação de extrema escassez, de muita necessidade. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, ouça, deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. A ênfase de Paulo aqui está no espírito, no propósito daqueles irmãos e não necessariamente no valor da doação que eles fizeram. Essa foi a razão da alegria e da generosidade deles. Primeiro, eles se entregaram ao Senhor. Esse aqui é o ponto talvez principal desse texto. Quando Paulo diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Na medida em que primeiramente eles se entregaram a Deus, eles passaram a ter sensibilidade para com as necessidades dos que tinham ainda menos que eles. E mesmo tendo pouquinho, eles foram generosos na doação. Talvez o valor que doaram foi muito pequeno, porém com um coração grande, com um propósito grande. Para Deus, maior do que as doações que nós fazemos para os outros ou para a sua própria obra, maior do que o valor da doação é o espírito com que nós doamos.
é um verdadeiro sentimento de generosidade, compartilhar com os que precisam mais do que nós mesmos. Que Deus nos abençoe, que esse espírito lindo desses irmãos das igrejas da Macedônia seja também o nosso espírito. Vamos orar? Ó Deus bendito, tira de nós o egoísmo, Pai, o egocentrismo, o desejo de centrarmos, vivermos centrados apenas em nós mesmos, nossos interesses, nossas ambições, muitas vezes egoístas, materialistas. Tira de nós isso, Senhor, e coloca em nosso coração, coloca em nós, Senhor, um coração desprendido, altruísta, generoso. Oramos em Jesus. Amém.